Olá! Hoje finalmente vamos conversar sobre A Literatura em Perigo do Todorov. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu estou há 3 semanas, um mês mais ou menos, falando sobre esse livro, fazendo stories com frase, enfim, e eu não tinha sentado para fazer resenha sobre esse livro ainda, porque eu estava digerindo tudo que aconteceu aqui. É um livro, assim, minúsculo, menos de 100 páginas, tem 94 páginas e é o que tá escrito aqui. Tem um pouco menos, deve ter umas 90, 89, enfim, porque tem um prefácio que não é do Todorov no começo. E mesmo assim eu fiquei esse tempo todo processando como que eu iria fazer uma resenha sobre ele, que foi um soco no estômago. Inclusive eu acho que assim, se você é professor de literatura, se você tem filhos em casa, se você pretende estudar letras, leia esse livro. Esse livro, assim, é leitura obrigatória. Não acredito que seja para todo mundo, se você quer saber um pouquinho mais sobre leitura, enfim. Eu aconselho ler A Imaginação Educada, ler Um Experimento em Crítica Literária, porque esse livro aqui, especificamente do Todorov, ele é uma espécie de desabafo sobre toda a vida dele como crítico, como ex-estudante de letras. Mas para entender um pouquinho melhor sobre como funciona esse desabafo, a gente precisa entender um pouco mais quem é o Todorov, então vou falar assim, muito rapidinho sobre ele. Ele é um crítico literário e linguista, assim, de formação. Ele entrou no curso de letras, ele estudou essas coisas, ele seguiu uma vida acadêmica toda bonitinha, publicou muitos livros sobre isso. E ele sempre foi um cara, assim, que ia pro lado mais estruturalista da coisa. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, ele tentava transformar a literatura em uma fórmula matemática. Tem essas características aqui, dessa estrutura aqui, se somar tudo isso, dá livro desse tipo. Ah, tem essa cara, dá livro de outro tipo. Basicamente é isso que o estruturalismo faz. E ele começa este livro com um prefácio que explica pra gente como ele foi parar nesse estruturalismo. E esse prefácio é um abraço carinhoso em todo mundo que, assim, estudou letras ou é estudante de letras e não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo ali. Que basicamente foi o meu caso, assim. Entrei no curso de letras, super... Nossa, meu Deus, eu amo literatura. Ai, aí eu entrei, quebrei a cara, vi que o meu amor pela literatura não era o amor que iria me sustentar dentro da academia. E isso porque, aparentemente, temos um problema comum, eu e Todorov e todos os estudantes de letras, que é essa questão de você entra e só existe um único caminho para a leitura daquela obra literária, que é o caminho ideológico. Todorov vai narrar aqui que quando ele entrou no curso de letras, ele percebeu que ele só poderia falar sobre as obras a partir de um ponto de vista marxista. E a partir daí, ele tenta a todo momento sair disso. E a maneira que ele arrumou de sair disso foi estudando as partes, né, da obra, fazendo essas análises mais estruturais, enfim, foi aí que ele criou toda a sua vida acadêmica, em cima de estudar as obras literárias nas suas pequenas partes, essas coisas que têm pouquíssima relação com a vida e esse tipo de coisa assim. E esse prefácio, que tem o tom de desabafo, vai dar o tom do livro inteiro. Então ele é um livro muito rápido e muito gostoso de ler, mas assim, como eu falei no começo, se você é da área, esse livro ele vai bater diferente, você vai precisar de um tempo maior para digerir. Então você vai ler. Eu li ele rapidinho, eu li em 2 dias. Deixei assim perto de mim, aí ia lá, abria, lia umas partes, lia as coisas que eu anotei. Então é um processo de digestão de tudo que está acontecendo aqui. A partir do 2º capítulo começa uma espécie de reflexão sobre os problemas da relação das pessoas normais com a literatura. Basicamente, ele vai explicar por que carambas que a literatura está em perigo e ele começa a fazer um desenho dessa formação de leitores através da escola. Então, o que está acontecendo dentro das escolas que está formando leitores que não gostam de ler, pelo menos não gostam de ler os grandes clássicos. Ele começa fazendo uma espécie de comparação entre a disciplina de literatura e outras disciplinas. Ele vai falar, por exemplo, de história, que quando se estuda história de fato. Você
estuda as coisas que aconteceram, e não um método de investigação histórica. Mas as aulas de literatura são baseadas em métodos de pesquisa, métodos de investigação literária, porque os alunos têm contato com isso que foi a base da vida acadêmica do Todorov, que é essa questão de gênero, estrutura, coisas muito pequenas e específicas da própria literatura que não dizem respeito a ninguém e que não despertam interesse nenhum em nenhum dos alunos. Então é isso que chega nos alunos e a gente não aprende nada, assim, de não ter contato com os livros de fato. Então o Todorov vai falar, na escola não aprendemos acerca do que falam as obras, mas sim do que falam os críticos. Porque quando a gente coloca a literatura, e é isso aqui é um comentário meu, ok? Quando a gente coloca a literatura como uma disciplina igual a qualquer outra disciplina, e a gente começa a ter prova de literatura, precisa existir um certo e um errado, e eu não estou falando que não haja um certo e um errado na literatura, muito pelo contrário, mas a gente precisa ter uma base, porque não é uma fórmula matemática, não somos 2 mais 2 dá 4 para falar sobre literatura. Então a gente precisa ter alguém dizendo o que é certo e o que é errado, e quem vai dizer o que é certo e o que é errado são os críticos que são os badalados do momento, ou os críticos que estão de acordo com a ideologia daquela escola, daquela Secretaria de Educação, enfim, coisas desse tipo. Estou, assim, traduzindo também um pouquinho para termos de educação brasileira. E essa diferença que o Todorov faz, ele coloca nos termos de estudo da disciplina e estudo do objeto. Então ele vai dizer o seguinte: ora, essa mesma escolha se apresenta para a literatura e a orientação atual desse ensino, tal como ela se reflete nos programas, vai toda no sentido de estudo da disciplina, como na física. Então aqui ele está falando que a literatura, dentro da sala de aula, ela é apresentada como a física. Então tem toda uma estrutura, uma coisa exata para chegar. Ao passo que poderíamos ter preferido nos orientar para o estudo do objeto, como na história. Eu falei antes, o Todorov vai falar que o estudo da história se estuda a história em si e não métodos de investigação histórica. Aí ele vai falar que esse esquema de ensino de literatura faz com que a literatura vá ficando cada vez mais distante dos alunos, porque a gente deve primeiro conseguir dominar o essencial das noções de gênero e registro antes de pegar uma obra literária para ler. Então, a obra literária, ela não importa por si só. Assim como as situações de enunciação. Dito de outro modo, devo me iniciar no estudo da semiótica e da pragmática, da retórica e da poética. Então, antes de ler uma obra literária, o aluno precisa passar pelas bases da linguagem. E aí o Todorov continua. Sem pretender denegrir essas disciplinas, podemos nos perguntar: será necessário fazer dessa abordagem a principal matéria estudada na escola? Todos esses objetos de conhecimento são construções abstratas, conceitos forjados pela análise literária a fim de abordar as obras. Nenhuma diz respeito ao que falam as obras em si, seu sentido e o mundo que elas evocam. E na página 32, sim, estamos recém na página 32, o Todorov já jogou todas essas bombas no nosso colo. Ele vai continuar o raciocínio dele. É preciso ir além. Não apenas estudamos mal o sentido de um texto, se nos atentamos a uma abordagem interna estrita, enquanto as obras existem sempre dentro e em diálogo com um contexto. Não apenas os meios não devem se tornar o fim, os meios, no caso, a escrita e coisas do tipo, nem a técnica nos deve fazer esquecer o objetivo do exercício. É preciso também que nos questionemos sobre a finalidade última das obras que julgamos dignas de serem estudadas. Em regra geral, o leitor não profissional, tanto hoje quanto ontem, lê essas obras não para melhor dominar um método de ensino, tampouco para retirar informações sobre as sociedades a partir das quais foram criadas, mas para nelas encontrar um sentido que lhe permita compreender melhor o homem e o mundo, para nelas descobrir uma beleza que enriqueça sua existência. Ao fazê-lo, ele compreende melhor a si mesmo.
Então, segundo Todorov, basicamente toda essa questão de buscar um sentido mais profundo, de buscar uma beleza de existência e se compreender ao ler uma obra literária, faz parte do instinto do leitor. Depois de apontar essa problemática do raciocínio escolar, o Todorov vai fazer uma espécie de apanhado da história da literatura somado à história das pesquisas acadêmicas literárias. Assim, de uma maneira muito breve, só pra gente entender como que isso saiu da academia e entrou na escola. Porque o ponto aqui do Todorov não é que seja errado estudar esse tipo de coisa, mas que há lugar para estudar esse tipo de coisa. E o lugar é dentro da academia, e não na escola, onde nós estamos formando leitores. Aí lá pela página 67, Todorov vai meio que explicar por que há uma predileção pela literatura de massa. Tem a ver com tudo que ele falou lá no começo sobre a relação com a escola. Porque como faz parte do instinto do leitor, né, do leitor normal, o leitor não profissional, que ele chama, é buscar um sentido, buscar uma beleza, buscar uma relação com a vida. Aquilo faz parte do instinto e acontece quase que de maneira inconsciente, e os clássicos são apresentados na escola dentro daquele esquema estrutural onde você precisa dominar várias camadas de linguagem antes de pegar uma obra clássica para ler, e você só vai compreender uma obra clássica se você passar por todas aquelas camadas, se você souber todas as características daquele gênero literário. Quando isso acontece, essa literatura está oposta ao leitor. Então, ela não tem como o leitor se identificar com essa literatura. Então, há uma predileção para a literatura de massa. E aí ele vai falar o seguinte: desse momento em diante, cava-se um abismo entre a literatura de massa, produção popular em conexão direta com a vida cotidiana de seus leitores, e a literatura de elite, lida pelos profissionais, críticos, professores e escritores, que se interessam somente pelas proezas técnicas dos seus criadores. De um lado, o sucesso comercial, de outro, as qualidades puramente artísticas. Tudo se passa como se a incompatibilidade entre as duas fosse evidente por si só, a ponto de a acolhida favorável reservada a um livro por grande número de leitores torna-se o sinal do seu fracasso no plano da arte, o que provoca o desprezo ou o silêncio da crítica. E aí aqui eu gosto muito de lembrar aquela discussão que volta e meia aparece nas redes sociais, que é: ai, por que ficam passando Machado de Assis nas escolas? Tem que passar Harry Potter, porque Harry Potter está mais próximo dos alunos. E a minha resposta para isso é: enquanto a estrutura da aula de literatura permanecer a mesma, não interessa se o aluno está lendo Machado de Assis ou Harry Potter. Ele vai sair dali odiando. Ele sai odiando Machado de Assis por conta da estrutura. Porque ele precisa responder uma prova lá que vai ter um certo e errado, e esse certo e errado é o objetivo, e a interpretação dele sobre aquela obra não importa. Se ele pegar Harry Potter para ler nesses mesmos termos, vai acontecer exatamente o mesmo efeito, porque Harry Potter, que em teoria é mais próximo dos alunos, vai se tornar mais distante, porque obstáculos serão colocados entre o aluno e o Harry Potter. Aí eu vou ler aqui só mais um tiquinho, eu sei que eu li bastante nesse vídeo, mas enfim. Todorov já sintetizou o seu raciocínio e eu estou sintetizando a sua síntese. Então, vocês, conseguem entender porque eu estou lendo. Ele vai falar: a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver. O leitor comum, que continua a procurar nas obras que lê aquilo que pode dar sentido à sua vida, tem razão contra os professores, críticos e escritores, que lhe dizem que a literatura só fala de si mesma ou que apenas pode ensinar o desespero. Aí na página 78 ele vai falar uma coisa que eu achei assim, perfeita. O Idiota, de Dostoiévski, pode ser lido e compreendido por inúmeros leitores provenientes de épocas e culturas muito diferentes. Um comentário filosófico sobre o mesmo romance ou a mesma temática
seria acessível apenas à minoria habituada a frequentar esse tipo de texto. E aí aqui é para além do tipo de texto de estrutura. E aí aqui também já mescla com comentários meus. Porque quando a gente reduz uma obra literária ao seu querer dizer filosófico e faz um comentário estritamente filosófico, ela deixa de existir. Ela só faz sentido para as pessoas que compartilham tanto daquele background ideológico, porque, né, muito da filosofia se tem esse peso ideológico, quanto das pessoas que compartilham aquele background de leitura, aquele background de leitura filosófica. E aí a pessoa certa é a pessoa que foi lá e fez a relação entre o personagem principal e o livro de filosofia super cabeça, e errada está a pessoa que fez a relação entre o personagem principal e a sua vida e os seus próximos. Eu particularmente acho que qualquer pessoa honesta, independente do seu lado ideológico, vai concordar com o que Todorov está apresentando ali. Porque qualquer profissional, qualquer professor de literatura que tenha o mínimo de boa intenção sabe que não é correto só existir a leitura marxista, né? Porque, por exemplo, foi o que eu fui apresentada na faculdade. Eu tive 5 ou 6 disciplinas de teoria literária em si. 2 chamavam teoria literária e outras tinham uns outros nomes diferentes, mas que eram teoria literária no fim das contas. De literatura em si, eu não lembro exatamente quantas disciplinas eram. Só de literatura brasileira, eu tive 4 disciplinas. Em teoria, essas disciplinas serviam para que nós, enquanto alunos de um curso de letras, fizéssemos, né, a leitura das obras e discutisse as obras pelas obras. E o que acontecia nessas disciplinas era que, primeiro, que a carga de leitura era sempre irreal, então eu tinha que ler, se eu tinha uma disciplina que ela tinha aula na terça e na quinta, eu tinha que ler uma obra de 500 páginas para terça e uma obra de 300 páginas para quinta, porque o professor dava uma aula de cada obra, e se tornava irreal. Então, era a leitura das obras mais a leitura dos textos de apoio. E a prioridade que os professores passavam era sempre, se não dá para ler a obra, lê os textos de apoio. Eram aulas para discutir literatura. Nós estávamos discutindo os críticos. Sempre se torna uma aula sobre crítico. Então, você sai de um curso de letras viciado em não falar de obras, e sim falar dos críticos. Por isso que vocês podem ver vários vídeos aqui, eu não trago texto de apoio, vou falando as minhas impressões, enfim, porque realmente eu estou assim fazendo o esforço para me libertar desse, porque é um vício, você acaba acostumando com esse sistema. E eu não acredito que seja culpa inteiramente do próprio professor de literatura. Se você está na escola e odeia seu professor de literatura, por favor, não me culpe por isso. Não acho que seja, nossa, o professor de literatura em si. Não, é todo um sistema. Muitos professores saem da faculdade, como eu falei, viciados em fazer isso. Eles não conseguem nem refletir o quão errado isso é. E eu realmente acredito que um professor de literatura bem intencionado consegue parar e pensar por 2 segundos que quando você está usando críticos literários, seja para defender um viés ideológico, seja para defender essa estrutura exata matemática, você está deixando a literatura cada vez mais distante do aluno. E como Todorov resumiu, todas essas abordagens são extremamente abstratas. Então, como eu falei, não interessa o livro que você for botar ali. Se a abordagem continuar a mesma, a situação vai continuar abstrata, o aluno vai continuar não querendo se envolver com literatura. E aí a gente começa a voltar um pouco assim para trás, a gente vai começando a entrar em camadas de problemas, porque, por exemplo, no Brasil especificamente, a gente tem um problema que realmente a formação leitora, ela é 100% da escola, porque no Brasil a gente tem uma cultura de leitura muito baixa, é uma coisa que passa por várias classes sociais, não tem a ver só com questões socioeconômicas. A gente tem uma cultura fraca de leitura no Brasil. Então, o aluno passa sem ler a infância, o fundamental inteiro, e chega no ensino médio
e tem aula de literatura, e a literatura é essa coisa abstrata. A literatura parece com uma aula de física. Só que o aluno está vendo, o aluno que para ler a obra literária, ele vai ver que o impulso não é aquele. Ele vai ver que ele vai chegar em uma leitura, ele vai chegar em reflexões que estão ali relacionadas com a vida dele e ele não vai poder verbalizar isso. O professor vai dizer que está errado e aí, obviamente, que está matando ali um leitor em potencial. Bom, eu poderia ficar aqui falando horas e horas sobre as reflexões que esse livro traz, mas eu quis, assim, trazer para vocês de um jeito que, assim, explicasse um pouco o que o Todorov tá falando e me colocasse, assim, do lado dele, porque, como eu falei, tem um tom de desabafo. Então eu pensei, estou do lado dele conversando, aí quis trazer pra vocês um pouquinho das minhas impressões também sobre esse assunto no geral. E por hoje é só, beijinho, até a próxima!